Nós vamos continuar com esse tema tão lindo, né, que os filhos do Deus vivo. Ontem nós estivemos acompanhando um musical na Vila Piratininga e eu nunca ia imaginar, né? É interessante que a gente cantou aquela música, né, que a gente tem cantado aqui do Keith Green, e sobre o que Deus tem, qual que é a verdadeira glória de ser filho de Deus. A tua glória vive em mim, né? E exatamente ontem eles falaram do Romanos 8:15. Quem estava lá, né? Então, para mim, eu acho que é confirmação de Deus. A Isa estava falando aqui, é confirmação de Deus. Eu tenho compartilhado com pastores, né, sobre o que tem acontecido aqui, sobre esse tema. E é interessante que diferentes pastores, pastor de Igreja Batista lá em São Paulo, me falou: olha, Deus, nós estamos estudando, que interessante, né? Nós estamos estudando também Romanos. E Romanos 8 tem sido no centro, né? O pastor lá da Vineyard de Araraquara está falando que estão fazendo leitura de Romanos. Nós temos uma leitura que a gente tem acompanhado lá na Vineyard, mas eles estão fazendo sobre Romanos em Araraquara. Novamente, outra coincidência, Jesuscidência. Então, eu estou feliz, porque realmente eu creio que Deus tem falado conosco. E por conta disso, eu queria te pedir para que você tivesse uma atenção especial. Por que estudar Romanos? Mas eu queria, antes de começar, eu queria fazer essa leitura, lembrar o que nós vamos estar falando hoje aqui. É Romanos 8, se você quiser abrir sua Bíblia, ou o tablet, onde que tiver. Romanos 8, 31 a 39. Amém? Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra do Senhor, amém? Então, o tema central que a gente tem falado, filhos do Deus vivo, somos filhos do Deus vivo. E a pergunta que, talvez a primeira pergunta que a gente poderia pensar para essa noite: por que Romanos é tão relevante para os nossos dias? Por que estudar essa carta da palavra de Deus, essa parte da palavra de Deus? Por que ela é tão relevante? Por que ela é relevante para os nossos dias? Essa epístola ela foi escrita para os irmãos que estavam em Roma, irmãos que, na verdade, eram gentios convertidos, e os judeus tinham sido proibidos, expulsos de Roma, e eles estavam voltando. E durante esse tempo, a igreja dos gentios, né, que não era dos judeus, cresceu. E é interessante que esses habitantes de Roma, eu não sei se você sabe se tem isso aqui no Brasil, mas tem um pouco de bairrismo em alguns lugares, né? Às vezes até aqui na nossa cidade. Muitas vezes, como é que é a recepção de alguém que vem de outra cidade? Né? Quanta gente não está aqui, não sei quanto tempo, e a gente brinca aqui em São Carlos tem dois tipos de pessoa. Tem o minhoca e quem não é minhoca. Não é assim? Sim ou não? Quem é minhoca, só para saber? Hã? Ah, minhoca é quem nasceu em São Carlos. Quem que é minhoca aqui, só para saber? Ah, tá bom. Você se sente melhor do que quem não é minhoca, só para...
Hã? Sim? É pedigree, né? Puro sangue, nasceu em São Carlos. O Mateus nasceu em São Carlos. Você tem uma sensação especial, que eu sou são carlense, assim, da gema. Mas esse pessoal, eles tinham isso lá em Roma. Porque, de alguma maneira, Paulo escreveu uma epístola para dizer, escuta, vocês estão pensando o quê? Né? Eles tinham pouco tempo, porque Roma não era qualquer cidade, era a cidade. Era o centro do conhecimento, era o centro do poder, era o centro da política, era o centro do poder militar, era o centro da informação. Já viu aquela frase, todos os caminhos levam a Roma? Estava tudo conectado. Então, se tivesse hoje, sei lá, onde que está conectada a internet? Quem domina a informação? Então, Roma controlava a informação, controlava o conhecimento, controlava a cultura, controlava a economia, controlava as religiões, que, afinal de contas, eles que decidiam quem tinha liberdade ou quem não tinha liberdade. Embora eles fossem coniventes, eles deixavam que você continuasse com a sua religião, mas demandava outras coisas. Então, a igreja que começou a olhar para si mesma como se fosse agora uma nova religião, uma nova coisa, se definia como uma nova espiritualidade. Já ouviram falar de nova espiritualidade? Ou espiritualidade, a minha espiritualidade? Ninguém ouve, então ótimo. Ninguém nunca ouviu falar essa frase, a minha espiritualidade? Ultimamente? Ouviu? Se você não ouviu, ótimo, porque você não está ouvindo no YouTube, então, não está assistindo. Porque é o que mais se fala hoje. Né? Nós vivemos hoje numa cultura pós-moderna onde a gente não pode falar de religião. Religião é tudo ruim, não é isso? Eu não sou religioso, eu não tenho uma religião. Religião, a palavra religar com Deus, ela foi levada de uma maneira complicada. E a gente não usa mais essa palavra. Não, é minha espiritualidade, eu tenho uma espiritualidade. No lugar onde eu trabalho, na universidade, você não vai falar de religião. Até porque, teoricamente, é proibido levar religião no espaço público, que não é outra verdade. Espaço público é público, não é secular. Amém? Tanto que hoje tem lá na universidade tem um espaço ecumênico. Engraçado que você vai num cemitério, que é público, não é? Tem um espaço ecumênico. Ou não? Sim? Estão me acompanhando? Aí você vai em outro lugar, onde tem lugar ecumênico? Vai na Santa Casa, ou vai no hospital, ou vai no necrotério. Tem um lugar ali. Alguém já percebeu? Quem tomou avião alguma vez na vida para o exterior? Qualquer aeroporto tem uma capela para você. Se você está com pânico antes de entrar no avião, tem um lugar lá para você orar. Não é interessante isso? Né? Nesses espaços, vai numa prisão para ver se não tem um espaço ecumênico. Vai num lugar, num albergue, como tantas vezes a gente foi. Só tem morador de rua, sujeito viciado em drogas, totalmente preso, numa condição sem família. E veja se você resolve só com psicologia, só com conselho. E vai ver se não tem ali alguém, em algum lugar, nessas prisões, nas favelas, lugar público, se o nome de Deus ou religião não é alguma coisa importante. Então, o cristianismo, de alguma maneira, não é uma nova espiritualidade. Não é uma nova religião. Isso que nós temos ouvido hoje no YouTube não é uma coisa antiga. Já estava acontecendo lá, em Roma. Porque aqueles gentios que não eram judeus, que conheceram o Deus de Israel, eles começaram a se achar que, afinal de contas, já que Israel rejeitou o Messias, agora essa religião é nossa. E Paulo está falando, não é nada disso. Vocês estão completamente enganados. Então é importante, porque aquilo que está acontecendo muitas vezes hoje, a gente querer redefinir o que é o cristianismo, o que é o evangelho, redefinir a mensagem do livro, da palavra de Deus, é muito importante que a gente conheça Romanos. Amém? Então essa epístola foi escrita em Roma, para a igreja que está em Roma. Paulo não conhecia esses irmãos, ele estava indo para o oeste, né? Ele tinha intenção de ir para a Espanha, ele fez um plano para ir. Interessante que dentro do planejamento dele, parte Deus confirmou e parte não confirmou.
Porque como ele planejava ir para Roma, ele escreveu essa epístola sob a direção e inspiração de Deus. Ele fala, né, nós lemos aqui, eu tenho convicção do que ele estava escrevendo. E ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele só não sabia que ele não iria daquele jeito, né? E ele acabou, não foi para a Espanha e depois ele foi preso. Não foi numa forma com que ele imaginava que ele estaria indo. Então ela foi escrito para esses cidadãos romanos, gentios, que tinham proeminência sobre os judeus. Mesmo os judeus convertidos. Né? As pessoas... Já ouviu falar que esse negócio de denominação, você acha que é coisa nova? Né? Então, quando alguém olha para o irmãozinho lá, sei lá, da Brasil para Cristo, falava, né? Deus é amor, esse cara aí não sei não. Né? Será que ele... tem gente que a gente brinca, né? Dependendo da denominação, você fala que é primo. Sabe esse tipo de postura? Eu tenho o evangelho, eu tenho. E naquele momento, então, era uma igreja cheia de fé. Paulo falou isso quando ele estava escrevendo, porque eu tenho ouvido a fé que há em vocês. Então, era uma igreja plantada por Pedro, uma igreja foi evangelizada. Mas havia tendências equivocadas naquela igreja sobre o evangelho. E a primeira coisa que Paulo queria dizer, escuta, a fé cristã não é uma nova religião que foi inventada por judeus dissidentes que não concordaram mais com o judaísmo. O Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, as igrejas, não são uma substituição do Velho Testamento. Mas as boas novas é a explicação de como Deus cumpriu em Jesus tudo aquilo que estava escrito e prometido na lei e nos profetas. Amém? Primeira coisa que Paulo está falando de Romanos 1, tá? Até esse Romanos 8. A lei nunca foi problema. Isso muitas vezes você já deve ter ouvido falar isso, né? Deus não está preocupado com aquilo que você faz. Claro, Ele está preocupado de quem você é. Mas aquilo que você faz, ou aquilo que você escolhe, pode gerar inimizade entre você e Deus, que se chama pecado. Romanos fala, né, que todos pecaram. E por causa do pecado estão separados, destituídos da glória de Deus. Glória de Deus que dessa impossibilidade, sabe, de ser uma imagem de Deus, ser uma imagem de Jesus. Isso é glória de Deus. Né? Que quando a gente canta aquela música, Senhor formoso é no final, que a tua glória vive em mim. Então, o grande problema, Deus nunca teve problema para perdoar alguém. Se simplesmente o problema de Deus fosse ligar para os seus pecados, o diabo não liga para os seus pecados. E tem muita gente que não liga para a coisa errada. Mas Deus é Deus santo. Ele é bom. Ele é puro. Mas Ele também é amor, Ele perdoa. Mas o problema é que a lei, na verdade, ela mostra. Né? A lei é perfeita, diz a palavra de Deus. A lei é completa, ela é luz. E ela aponta para a santidade de Deus e aponta também para a minha condição. Então, todos pecaram, estão separados, estão alienados da glória de Deus. Então, o primeiro passo para a cura de uma doença, qual que é? Me ajudem aqui. Essa é uma pergunta para eu responder. Diagnosticar, saber qual que é o problema. Como é que você vai tomar? Chega lá numa farmácia e fala assim, eu quero um remédio. Remédio para quê? Não é? Você tem que saber o que você tem. Então, a lei, ela mostra o nosso problema, ela traz o diagnóstico. Mas, para resolver um problema, a gente precisa conhecer, então, esse problema. O propósito do Evangelho nunca foi apenas resolver o perdão dos nossos pecados. Né? O grande resgate de Deus. Quando Paulo, todos os evangelistas, e Paulo principalmente, quando ele cita o Velho Testamento, as Escrituras, ele está falando muito do tempo que o povo de Israel... O resgate na Bíblia fala do povo de Israel deixando o Egito, passando o Mar Vermelho. Esse é o grande resgate. Mas o grande resgate não foi só tirar o povo do Egito, foi? Deus tinha um propósito para eles, para ir para uma terra, para possuir a terra, para viver de uma maneira de Deus, com a lei de Deus naquela terra. Mas não foi difícil para Deus tirar o povo de dentro do Egito. Não foi impossível para Deus e nada difícil para Deus fazer atravessar aquele Mar Vermelho. O
que deu trabalho foi levar aquele povo por 40 anos no deserto. E sabe, é isso que é interessante, que o resgate de Deus, aqueles 40 anos, que é uma jornada de vida, tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E isso que Paulo está falando em Romanos. Escuta, miserável homem que sou. Havia uma promessa em Jeremias 31, 33, que Deus ia mudar o nosso coração, ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Paulo está falando ali, Romanos 7, 14, né? Miserável homem que sou, eu não faço o que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, mas dentro do meu coração eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas eu encontro nos meus membros uma outra lei que opera contra essa lei que eu amo, que eu quero. E agora, essa novidade que nós temos lido em Romanos 8, essa possibilidade de andar pelo Espírito, de livre do pecado, agora servir a Deus. Mas, novamente, olhando lá para trás, não apenas... Lembra, aquele povo era um escravo. O problema de Deus não era perdoar, mas transformar agora aquele povo de escravo no povo de Deus. E não apenas povo, não apenas pessoa, não apenas juntamento, mas filho de Deus. Deus chamava Israel de seu filho, mas foi necessário que o Filho de Deus viesse. Então, para Deus perdoar, Deus perdoava no Velho Testamento, mas para transformar pecadores e escravos em filhos, foi necessário que o próprio Filho de Deus viesse. Amém? E essa é a mensagem que Paulo está falando. Ele precisou enviar o seu único filho para morrer e transformar, então, pecadores e escravos em pessoas livres do pecado, homens e mulheres transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas, acima de tudo, esse plano que está escrito lá em Efésios, que antes da fundação do mundo, Deus pensou em nos criar para o louvor da sua glória, para que a gente fosse feito na imagem do Filho. Antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus criar o universo, existia o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa comunhão, num relacionamento. E quando Deus criou o universo, quando Deus criou eu e você, quando Deus criou o homem, Ele quis criar uma criatura que não é apenas uma criatura que pensa, Homo sapiens, mas uma criatura que tem possibilidade de se relacionar com o Criador, Espírito. Ele soprou o Espírito de vida em nós, me deu alma, mente, coração, sentimento. Você não é só corpo e mente. Porque se fosse isso, gente, tem um médico aí, né? Não dá muito para confiar, né? Se é só processo químico, por que eu vou confiar no que eu estou falando agora? Pode ser ilusão, pode ser só a minha interpretação. Nós somos muito mais do que isso. Mas o que Paulo está falando, Romanos 1, porque os homens rejeitaram a Deus, eles perderam essa imagem, não é? E fizeram tudo o que tinha de errado. E a justiça de Deus foi entregar o homem aos seus próprios desejos. Então o homem deixou de conseguir ser essa imagem. E que o Senhor, e aí fica essa pergunta, o que o Senhor quer dizer com todas essas coisas? Essa pergunta, né, quando começa, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Eu vou confessar para vocês que, para mim, como Paulo foi lá em Atenas 17, né, capítulo 17 de Atos, e ele via aquele monte de idolatria. Hoje, tendo caminhado aí mais de 40 anos, né, com Jesus, acho que dá mais que isso. Dezembro de 80, dá um tempinho, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E era um tempo, né, ontem a gente estava assistindo lá a vida do Keith Green, né, e foi um tempo de um movimento de ver jovens buscar Deus, hippies se convertendo. E naquele tempo era muito fácil você entender uma coisa. Ou Deus não é ninguém, ou se Deus é Deus. Então, Ele é Deus. One way, um caminho. A resposta, né? A verdade, a vida. Hoje em dia é uma coisa complicada nesse mundo que nós estamos vivendo, a pós-modernidade, que parece que a gente consegue fazer que nem os epicureus, os gregos lá. Ó, Deus existe, mas Ele está lá em cima, deve estar acima das nuvens. Ele criou a gente e te vira.
vai se virar. E um dia ainda você ainda vai ter que se prestar conta para Ele. Esse é o Deus que é introjetado na tua cabeça. E você fica pensando, não é possível, como esse Deus me ama? Porque se Deus fosse assim, Ele não seria um Deus de amor. E nunca foi assim. Essa história que os gregos inventaram, Jesus provou o contrário, porque Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Certo? Então essa imaginação dos gregos está furada. Deus não criou o universo e te vira. Em nenhum momento Deus perdeu a sua intenção. Então, para mim, é muito triste quando eu vejo irmãos queridos, pessoas famosas, líderes cristãos, distorcendo o Evangelho. Onde a graça de Deus, sim, a graça de Deus não é mérito. É dom imerecido, mas vai muito além disso. A graça e o amor de Deus, ele começa agindo por nós na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira. E nesse resgate aconteceu na cruz e na ressurreição. Nós entendemos isso. Mas parece que assim como o povo de Israel estava sofrendo no Egito, foi transportado, saiu do Egito e atravessou ali, estava no deserto, já estava reclamando porque o maná não estava bom, né? Cadê a cebola do Egito? A Bíblia mostra, aquilo lá, a gente olha, a gente fica revoltado com eles, fala a verdade. Hã? Não dá para ficar revoltado? Mas será que a gente não faz a mesma coisa? Será que a gente não tem o mesmo coração repartido? E Moisés foi subir para pegar a lei, e eles já fizeram um touro lá, né? Mas essa graça continua. E quem teve a oportunidade de estar lá na expedição divina, se caminhar, percebeu isso, né? Lembrou disso. É uma restauração que é todo dia, é todo tempo. É alguma coisa que é contínua, todo dia. O Espírito atuando em nós. Mas não para aí. É graça por nós, graça transformando, atuando em nós, mas também não para aí, tem muito mais. E a gente tem visto isso sobre filhos do Deus vivo, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, amém? Porque está dizendo que esse propósito que estava desde o princípio é o propósito mais importante que Deus tem, que está no Evangelho, que Ele quer atuar conosco, junto conosco. O Espírito Santo está em vós, estará convosco, está com vocês e estará em vocês. Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse propósito ele é maravilhoso, a graça de Deus, então, por nós, em nós, e através de nós. Alguns já falaram, apesar de nós, mas sabe o que Deus quer? Conosco. A graça de Deus trabalhando em nós, junto conosco. Amém? Volta para o texto aqui agora, está dizendo, o que diremos diante dessas coisas? Que coisas? O que ele está falando ali? Nos versos 22 e 28, ele fala da condição da tensão, onde ele fala que já existe o futuro para invadir o presente, porque nós já fomos adotados e feitos filhos. Por causa que Jesus ressuscitou e nós fomos adotados, então o futuro invadiu o presente, aquilo que ia acontecer, né? Só lá, quando a gente estiver na Canaã celestial, já começa a acontecer aqui isso que Paulo está falando, está explicando. Ele fala, nós já fomos adotados e feitos filhos de Deus, mas ainda vivemos uma realidade onde nós estamos num processo. Olha o que diz o versículo, sobre dores de parto. Não só a natureza, nós também, olha aqui, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois na esperança fomos salvos. Já aconteceu, resgatados, justificados. Mas esperança que não se vê não é esperança. E é duro demais, porque a gente não vê. Colossenses 3 fala que a nossa vida está escondida em Cristo. E se a sua vida que está escondida em Cristo, quando Ele se manifestar, então você vai se conhecer. Já pensou o dia que você conheceu o seu verdadeiro nome? Em Apocalipse diz que você tem um nome, que Deus te deu um nome quando Ele adotou. Você ainda não conhece, né? Cada um que teve um encontro com Jesus ganhou um nome novo, né?
vai ser bom demais, né? Como Jacó, o enganador, virou Israel. Como vai ser bom conhecer meu novo nome, não é? E vou dizer uma coisa para você. O nome que Deus vai te dar, aquele dia que você viu o nome que Deus vai te dar, vai fazer todo sentido, não vai ser um nome que você vai ser estranho. Você vai conhecer o nome, porque você vai conhecer quem está te chamando e vai contar toda a tua história. Sabe que nem os índios lá americanos, né? Pena que voa, tem um touro valente, aquelas coisas todas, né? Mas quando falar o teu nome, vai fazer todo sentido. Amém? É isso que a Bíblia diz. Porque a esperança que se não vê, não é esperança. Mas se esperamos ainda o que não vemos, então aguardamos com paciência. Esse é o nosso chamado. Neste momento de espera e ansiedade, o Espírito Santo, e ele está falando aí do 22 ao 28, nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Jesus ensinou, e vocês vão orar assim. Jesus ensinou que a gente vai orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas a gente não sabe como fazer essa oração todo dia. E tem um irmão que falou que Jesus ensinou o que orar, mas os Salmos nos ensina como orar. Porque no Salmo você vai ver todo problema, qualquer situação que você pode estar passando, tem lá nos Salmos. Um dia de gratidão a Deus por os bens que Deus tem feito, mas no dia que está difícil, você está no deserto e tem oração para o deserto, e tem oração para a alegria, e tem oração para a tristeza, tem oração para todo dia. E o mesmo Espírito intercede por nós, na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Quando? Da mesma maneira que o povo saiu do Egito, agora no deserto, nesse processo, a gente precisa aprender a viver no Espírito, para que isso se defina, então, como que a gente faz, né? Como que a gente vive. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Até para orar precisamos do auxílio do Espírito Santo, amém? Então nós sabemos que Deus age por nós, em nós, conosco, em todas as situações. Porque Ele fala, né, que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que amam. E a tradução do grego, conosco, Deus opera no meio da situação, junto de nós. Não é assim despacho. Né? O João gosta de comprar as coisas lá pela internet, ele entra na internet, o computador quando ele monta, e a internet faz isso, né? Você vai lá, escolhe um produto, pimba, despacha, daí fica esperando, daí fica rastreando, para ver se Mas não é desse jeito. A oração com Deus e a oração com o Espírito é você conversando. Pode até demorar, você não entende de onde vem, mas não é porque está longe. Não é que Deus está longe, né? Você tem que mandar um telegrama, mandar um e-mail, e depois fica esperando, está demorando. Né? Hoje em dia, a gente manda um e-mail e já manda o zap junto. Eu mandei um e-mail, está demorando. Não é assim? E com Deus, a gente, na verdade, é relacionamento. Quando você pede alguma coisa, e quando Deus conhece o teu coração, que diz, aquele que conhece a intenção do Espírito, conhece e sonda os corações. Quando a gente vive uma vida guiada pelo Espírito, a coisa é diferente. E ele está perguntando, então, o que diremos sobre todas essas coisas? Essa é a pergunta. Dessa vida que nós estamos aqui, poxa, fomos resgatados. Somos filhos. E mesmo assim, ele está no capítulo 8 e passou o capítulo 7, né? Miserável homem que sou. Eu não, mesmo com tudo isso, eu ainda passo por essa luta. Mas o versículo 1 do capítulo 8 diz, mas agora não há mais condenação. E com tudo isso você fala, mas e daí? Que diremos, pois, dessas coisas? Porque eu ainda vivo nesse mundo. Eu ainda vivo nesse processo. Ainda vivo em frustração. Mas há esperança. Amém? Há esperança da glória de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não dará também com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem justifica. Quem os condenará?
Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo, quando ele foi achado por Deus, se converteu. Deus usou um homem, Ananias. Né? Ele teve uma experiência, um encontro com Jesus tão lindo ali no caminho, mas ficou cego e ficou sem entender o que estava acontecendo. E Deus falou com Ananias: vai lá e ora por Paulo. Saulo, né? Ananias: de jeito nenhum, eu sei quem é aquele homem. Eu sei o que ele tem feito contra a igreja. E aí Deus falou sério com aquele servo: vai e ora com aquele homem, porque ele é um vaso escolhido para quê? Para levar meu nome diante de reis. O que chamado lindo, né? Alguém sabe de cor o final do chamado de Paulo? Atos 9. E ele saberá, conhecerá o que é padecer pelo meu nome. Que legal, hein? Alguém fala glória nisso também? Amém? Porque faz parte, Jesus, quem quiser ser meu discípulo vai sofrer perseguição. Deus tirou o povo do Egito, mas ia ter luta, ia ter dia quente no deserto. Amém? Mas o legal de tudo é que Deus estava com o povo no deserto, com a nuvem de dia e com o fogo de noite. É essa a nossa esperança. O Senhor está conosco. Interessante, quando Paulo está falando de tribulação, ele não está falando de teoria. Paulo não era um teólogo, apesar que ele era um teólogo, né? Era um fariseu, era um estudado, cultura grega também, e ele conhecia teologia, mas ele não está falando aqui de conhecimento teórico, porque ele passou por tribulação, passou por angústia. Coríntios ele fala: eu sei quantas vezes, naufrágio, tanta coisa, fome, nudez, perigo ou espada. Ele não estava falando de coisa teórica, mas coisa que a igreja vivia. Mas aí vem a conclusão no verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas, de novo, o que diremos então sobre todas essas coisas? Paulo faz essa pergunta: o que nós vamos dizer? É uma contradição, né? A gente gosta de dizer na vida, entre o já e ainda não, né? O futuro já invadiu, eu sou filho de Deus. Tem uma promessa que um dia eu vou ser parecido com Jesus. E eu olho no espelho e falo: não sou nem um pouquinho. Estou deixando a barba crescer, mas não tem jeito. Não sou nem um pouco. Agora, sem brincadeira, a gente sabe quantas vezes nós somos frustrados e ainda áreas da minha vida que ainda não são parecidas com Cristo, mas aquele que começou a boa obra em nós vai concluí-la, porque esse é o propósito de Deus. Filhos de Deus, não mais escravos, não mais forasteiros, não mais estranhos, filhos. Amém? Que diremos então sobre todas essas coisas? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Essa é uma esperança que sobre o futuro. E há uma esperança mais ainda, porque quando fala que quando a gente é guiado pelo Espírito, nós vamos ser chamados filhos de Deus. Quer dizer o seguinte: nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Sal e luz, nós vamos ser sal e luz. Porque Jesus falou: vocês são sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Amém? E o último versículo ele fala: porque eu estou convencido. Ele fala um monte de coisa aqui, mas ele poderia ficar, né? Estou convencido de que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está convencido disso? Porque o que Paulo gastou e que ele estava convencido, ele foi inspirado. E Romanos 8 é o centro do Evangelho aqui, que Paulo se propôs a escrever. Estou convencido, né, que nem a morte, né, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura ou profundidade. Paulo está falando aqui além da realidade nossa, cultural, nem qualquer espiritualidade. Sejam bem-vindos, gente. Poderá nos separar do amor
de Deus que está em Cristo Jesus. Que diremos, pois, de todas essas coisas? Porque em todas essas coisas nós somos abençoados pela graça, mais que vencedores. Uma esperança viva, completa. Amém? Por aquele que nos amou. Feche os seus olhos. Filhos do Deus vivo. Não mais escravos, não mais servos. Jesus falou, não vos chamo de servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Em Salmo diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, o compartilhar do coração de Deus, da alma de Deus, é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, Jesus disse em João 14, né? Vocês são meus amigos, também se vocês fizerem o que vos mando. Há um respeito. E se você entende que Deus tem um propósito para você, muito além, que começou com o teu resgate, da graça de Deus por você, perdoando os teus pecados, quebrando as cadeias do poder do pecado sobre a tua vida, da consequência do pecado que é a morte, mas te dando agora uma nova perspectiva, como diz ali em Romanos 5,17, que muito mais agora reinaremos com Cristo em vida, com Cristo, em Cristo. Esse é o evangelho completo. Isso que Deus tem para cada um de nós. O propósito completo de Deus. Reinar em vida. Se parecer cada vez mais com Jesus. E a parte prática de tudo isso é que nós vimos a última pregação, antes da semana passada, sobre renovar a mente. Você não pode se deixar entender de uma maneira errada o Evangelho. Porque se você entender a graça de Deus de uma maneira errada, esquecer que Deus tem um propósito que vai muito além, que Ele quer te resgatar, mas Ele também quer te restaurar, Ele quer que você seja filho parecido com o Senhor Jesus, e seja resgatador de outras pessoas, e seja testemunho para outras pessoas, para que o nome dele seja conhecido, para que o amor dele seja conhecido. Não para que uma igreja cresça apenas, mas para que o amor de Deus seja derramado, seja espalhado, seja compartilhado. É para isso que Deus nos chamou, para se fazer conhecido, através de mim e de você, da minha história e da tua história. Deus quer se fazer conhecido na tua história. Estou convencido que nada. Então não tem, se a sua história parece que ela está com essa tensão disso que você acabou de ouvir, mas não parece que a minha história é exatamente como Romanos 8. Mas é eu caminhar pela fé. E esse convencimento que nada nos separar, nada. Que diremos, pois, em todas essas coisas, que nenhuma contradição, que nenhuma oposição, que nada pode me separar do amor do meu Pai. Quando eu fui adotado por Deus, através de Jesus, nada. Este é um amor completo, este é um amor poderoso, este é um amor que vence todas as coisas, este é o amor que me dá condição de ter esperança. Amém?